administrativização do controle difuso. Posição liderada pelo Gilmar Mendes, em que ele fala basicamente o seguinte: controle difuso não serve para nada. Eu fiz mestrado e doutorado na Alemanha, lá só tem controle concentrado. No final das contas, vai tudo ter efeito erga omnes. Você vê, eu vou ter que fazer lá, vou dizer uma lei inconstitucional, e aí vou ter que remeter, comunicar ao Senado, para o Senado suspender a execução da lei para aí ter efeito erga omnes. Não, eu não preciso nem comunicar ao Senado Federal. E aí foi o leading case da matéria. Ele diz, o Gilmar, que ele não precisava mais comunicar ao Senado Federal, não tinha que mais que utilizar o 5210. Não preciso mais. Ah, aproveitando o ensejo, digo mais, Gilmar, e foi além. Mandado de injunção pode ter efeito erga omnes. Ah, digo mais. E aí o Supremo falou, não, peraí, já foi longe demais. Que é o caso que está pendente de julgamento. Se um juiz singular não obedecer uma decisão do Supremo, mesmo sem efeito vinculante, vai caber reclamação. É a reclamação 4335 do Acre. Falou, não, peraí, Gilmar, aí você vai acabar com a independência funcional dos juízes. Você aprende quando entra na magistratura. O juiz tem uma garantia que é independência funcional, a possibilidade de agir de acordo com a lei e a própria consciência. O juiz é obrigado a seguir a súmula, aquela súmula do final do CPC? Não. Ele só é obrigado a seguir o quê? A súmula vinculante, decisão final em ADIM e ADC. Então agora eu vou ter que seguir também mandado de injunção, vou ter que seguir também decisão em controle difuso. Então eu não sei, então não preciso mais ter juiz. Vai direto para o Supremo. Aí o João fala, mas é isso que eu quero mesmo. Entendeu? E aí ficou 2-2 o julgamento, empatou, falou, não, peraí, aí tá demais. Daqui a pouco vai caber reclamação para tudo, imagina. Um rapaz entra com uma ação, foi até, me perguntaram isso na prova da ordem, domingo agora. Ah, eu quero reserva de vaga em uma escola. O juiz fala, indefiro, reclamação. Porque o Supremo já disse uma vez, já disse uma vez, mas não disse isso em decisão final. Não foi em caráter vinculante. Não tem súmula, não tem nada, então agora vai valer uma decisão. Então a jurisprudência não vai ser mais uma fonte indireta do direito, vai ser a fonte única, vai ser a força vinculante. Vamos ficar igual aos Estados Unidos, então, que o precedente judicial vai vincular total e acabar com a dependência funcional do magistrado de primeira instância. É isso mesmo que eu quero, diz o Gilmar. Mas então a minha pergunta era mais se a evolução da concretista geral para a concretista individual não seria também um passo atrás. Sim, seria. Respondendo já para você, seria. Foi o que eu falei. Partiu do 0, do 8 para 80 e agora já estão dando alguns passinhos para trás. Mas só quero que vocês tomem cuidado para não falar assim, ah, agora o Supremo migrou para a quarta coisa. Não, não. O Supremo continua utilizando a segunda, a terceira e a quarta indistintamente. Não tem mais uma posição definida. Por isso que esse assunto é muito cobrado. Vamos? Informativo 631, junho de 2011. Liberdades fundamentais e marcha da maconha. Vamos lá. Grande problema da marcha da maconha. Não podemos novamente confundir. Uma coisa é você defender a descriminalização da maconha, do uso da maconha. Outra coisa é você defender a possibilidade de eu fazer uma reunião pacífica defendendo a descriminalização. É como se eu usasse uma camisa. Eu sou a favor do aborto. Isso não quer dizer que eu esteja incitando, fazendo apologia ao crime. Não, está sim, não, não está. Essa é a questão controvertida. Até que ponto vai a liberdade de reunião e de manifestação do pensamento no ordenamento brasileiro? Vamos lá. A inicial, na verdade, dizia respeito a uma ADPF. A DPF 187, relator ministro Luiz Fux. Cristiano, por que manejaram uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? Quando cabe a DPF? A lei que disciplina a DPF, a Lei 9882/99, prevê expressamente que será cabível a DPF, diz lá o artigo 4º, quando não houver outro meio capaz, eficaz, de sanar a lesividade. Caberá a DPF quando não houver outro meio eficaz, capaz de sanar a lesividade. Em outras palavras, existe uma suposta lesão a um preceito fundamental. Nesse caso concreto, qual era o preceito fundamental sendo violado? A liberdade de expressão e a liberdade de reunião.
Então diz lá, a liberdade de reunião e de expressão está prevista, por exemplo, no artigo 5º, inciso 4º da nossa Constituição. É livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Eu posso pensar de uma forma. Eu posso ser a favor do aborto, eu posso achar que a maconha tem que ser descriminalizada, eu posso achar que as cotas são legais, eu posso achar que o homossexual pode se casar, e você não pode impedir a manifestação do meu pensamento. Beleza. Porém, o Código Penal prevê expressamente no artigo 287 o tipo de apologia ao crime. O Código Penal é de 84, é anterior à Constituição. Pergunto a vocês, cabe ação direta de inconstitucionalidade em face de lei anterior à Constituição? Resposta, não, não cabe. O Supremo já sedimentou o entendimento, desde o julgamento da ADI número 2, de que lei anterior à Constituição não pode ser objeto de ADIM. Lei anterior à Constituição materialmente incompatível com o novo texto é automaticamente revogada. Em outras palavras, o Supremo adota a tese da revogação automática. Se não cabe a ADIM, vai caber o quê? A DPF. Tem algum meio capaz de sanar a lesividade aí? Não, não cabe a ADIM. Então eu aplico o artigo 4º. É a chamada regra da subsidiariedade. Vai ser cabível uma ADPF. Nesse caso concreto, o Supremo julgou uma questão de ordem importante. Antes de começar o julgamento, o Fux chama o feito à ordem e fala: atenção, ao contrário dos diversos amicus curiae que estão aqui presentes, e aí teve um monte de amicus curiae querendo dar pitaco, uns a favor da droga, outros contra a droga, não estamos aqui discutindo a descriminalização do uso da maconha. Eu estou restringindo o mérito da causa, da demanda. Vamos discutir tão somente a liberdade de manifestação do pensamento. Então essa é uma observação importante. O Supremo não julgou a descriminalização da maconha. Ele julgou tão somente a marcha, a reunião, o pensamento. Em matéria de pensamento, nós temos algumas considerações a fazer. No roteiro de vocês, eu botei a origem histórica da liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem sua origem histórica relacionada à primeira emenda da Constituição Americana, de 1787. Está no quadro. Então, nos Estados Unidos, a Constituição de 1787 contém uma primeira emenda, de 1791, que prevê o chamado discurso livre, o free speech. A palavra mais encontrada no Google, free speech, discurso livre. Discurso esse que, ao longo dos anos, foi sedimentado pela Suprema Corte Americana como o valor mais importante da Constituição Americana. O que importa para fins de concurso é o seguinte: a Suprema Corte Americana entende que a liberdade de discurso possui uma chamada posição preferencial sobre os demais bens constitucionais. Em outras palavras, toda vez que você estiver numa ponderação de bens,
uma ponderação de interesses, se um dos princípios for o free speech, a liberdade de expressão, ela é que vai prevalecer. Ela desfruta de uma preferred position, uma posição preferencial no processo de ponderação. Dá um exemplo, vou dar o panorama para vocês nos Estados Unidos, como isso funciona. Primeira emenda goza de uma posição preferencial. Ah, que bacana, tá vendo? Lá que é legal, não é igual ao Brasil, anos de chumbo, ditadura. Pô, aí você acha isso legal? Então o que você acha de eu fazer um livro racista? O Supremo Corte já falou, é válido. O que você acha, o leading case, Brandenburg versus Ohio? Em 1954, vamos fazer a Ku Klux Klan e vamos botar 50 mil pessoas de capuz queimando cruz e falando morte aos negros e aos judeus. Está abrangido a liberdade de expressão, não tem apologia ao crime isso. Pô, que bacana isso, hein? O que você acha de eu fazer um monte de livro falando assim, vou ficar em cima, faça aborto, faça aborto. Está abrangida pela liberdade de expressão. O que você acha de fazer uma notícia falsa em relação ao presidente da República e falar assim, desculpa, sigilo da fonte. Pouco importa que tenha calúnia ou não. Lá vale a liberdade de expressão. Eu posso publicar uma notícia falsa? Pode, não tem problema nenhum. Acredita quem quiser. Cabe ao destinatário da mensagem saber se está acreditando naquilo que o jornal que ele lê. Você não precisa ter nenhum compromisso com a verdade. Posição preferencial. Meu Deus! Ou seja, só estou trazendo para vocês para a gente não pensar que a posição preferencial é uma coisa maravilhosa. Fato é que o Supremo Tribunal Federal encampou a teoria da posição preferencial na DPF número 130. A DPF em que ele entendeu que a lei de imprensa de 1967 tinha sido revogada pelo artigo 5º da Constituição. Pela primeira vez na história, o Supremo Tribunal Federal falou: no processo de ponderação de bens, existe uma posição de preferência, foi o ministro Aires Brito que falou isso, no processo de ponderação de bens, existe uma posição de preferência da liberdade de expressão sobre os bens de personalidade. Podem botar aí. Posição de preferência da liberdade de expressão sobre os bens de personalidade. O que são bens de personalidade? Bota aí entre parênteses. Direito à honra, intimidade, privacidade, imagem. Na dúvida, pode postar o vídeo do seu namorado ou da sua namorada no YouTube. Pouco importa a reputação, pouco importa a imagem, a honra, a intimidade, a vida privada. Pode divulgar a notícia. Mais do que isso, o Supremo consagrou o chamado princípio da incensurabilidade. Significa dizer proibição de censura prévia no Brasil. Proibição de censura prévia no Brasil. Pegando o caso da lei de imprensa, não tem como não concordar com Aires Brito e o Supremo. O que você acha de uma lei editada durante o golpe de 64, na época da ditadura, que previa prisão para o jornalista que publicar uma foto, uma notícia sobre uma autoridade pública? Isso é um absurdo. Eu concordo. Agora, vamos pensar em outros exemplos. Proibição de censura prévia. Vou trazer para vocês na minha aula, notícia de primeira mão, não prevista em informativo nenhum. Ainda vai sair na semana que vem, se sair nesse ano ainda. Quarta-feira agora, o Supremo Tribunal Federal foi julgar uma ADIM em face do ECA. Uma ADIM cuja inicial estava muito mal feita, que previa a proibição da classificação indicativa. Se não tem liberdade de expressão no Brasil, por que eu não posso passar o pânico? Tem que ser 8 horas da noite, por que não pode ser meio-dia? Por que eu não posso botar uma piada de baixo calão aqui? Por que eu não posso botar a Praça é Nossa de tarde? Isso é liberdade de expressão, de programação. Se o pai estiver insatisfeito, que tire o controle da mão do filho e muda de canal. Mas não proibir. O ECA, ao proteger a criança e adolescente, está sendo inconstitucional. Na verdade, a inicial não falava isso, mas veio a Amicus Curiae, a ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, e a TV Globo, pedindo ingresso, foi admitido, apresentou memoriais, fizeram sustentação, já conseguiram um voto, Joaquim Barbosa pediu visto agora. Só tem um voto já dizendo que o ECA é inconstitucional contra a classificação indicativa, com base nesse princípio da incensurabilidade
e da doutrina da posição preferencial. Panorama. Duas ideias básicas nos Estados Unidos, no roteiro de vocês. Há quem entenda que deveria prevalecer uma concepção democrática da liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade de expressão não seria um valor absoluto. Está aí o nome dele, Owen Fiss. É o professor de Direito Constitucional de Yale, a faculdade mais renomada de Direito Constitucional do mundo. A liberdade de expressão deveria ceder para o princípio democrático. Algumas ideias poderiam ser controladas pelo Estado. Vou dar um exemplo clássico para vocês do ano passado. Vocês lembram da época de eleição? A lei eleitoral proibia sátira, programa de humor, a político que estivesse concorrendo. E aí a ABERT, o advogado Gustavo Binemboim, como amicus curiae, pediu que a lei fosse declarada inconstitucional, já que o humor era uma forma de expressão. E o argumento principal dele, foi isso que eu destaquei aí para vocês, é que a partir do momento que o Estado faz uma regulação do discurso, vai se criar um efeito contraproducente. O que é o efeito contraproducente? Essa é a palavrinha-chave do Supremo, que o Binemboim, que estudou em Yale, utiliza. Se o Estado começa a regular o discurso, dizer o que deve ou não ser dito, daqui a pouco ninguém vai dizer nada. O efeito contraproducente é um esvaziamento do discurso. É uma frustração da liberdade de discurso. Essa posição do Binemboim é acompanhada pelo Aires Brito. O Barroso defende isso em 200 artigos. Ana Paula de Barcelos também defende esse efeito contraproducente. Todos eles são filiados à segunda concepção que eu destaquei para vocês, que é a concepção libertária da liberdade de expressão. Absoluta, no caso? Hã? Entende a liberdade de expressão como absoluta? Eles não entendem que é absoluta. Eles defendem isso que eu vou falar agora. Concepção libertária. O que é concepção libertária? Vou dizer agora. Eles falam o seguinte: o Estado não deve intervir de forma alguma no discurso. Palavrinha-chave para a prova. Deve prevalecer, tá no roteiro a palavra-chave, um mercado livre de ideias. O Barroso e o Binemboim falam: por mais que aquela sua ideia seja uma ideia ridícula, racista, que tenha graus de xenofobia, o que importa é ter um mercado livre. É melhor permitir do que cercear. E aí tem o mais famoso doutrinador americano, que é o tal do Robert Post, está no roteiro de vocês, que defende esse mercado livre de ideias. Exemplo. Um exemplo clássico recente do Tribunal Constitucional Português. Reality show. Eu acho absurdo o Big Brother, a pessoa ficar confinada, uma lixocultura, o cara sendo torturado no quarto branco. Em Portugal, o Big Brother foi proibido, com base na dignidade da pessoa humana. Pelo mercado livre de ideias, nos Estados Unidos vai ser permitido. E no Brasil também. Você está insatisfeito? Você acha isso horrível? Muda de canal. Vai ver a TV Cultura. O caso concreto. O que se buscava? Era uma atipicidade penal de diversas atividades ligadas à maconha. Por exemplo, para que prender o usuário com pequeno porte, com baseado? Para que prender aquele que usa a maconha para fins medicinais? Para que prender aquele que usa a maconha para fazer religião, rituais litúrgicos? Para que prender aquele que faz a marcha da maconha? E aí o que o ministro Fux fala? Existe realmente uma liberdade discursiva, a primeira emenda, uma posição preferencial, uma não censura prévia. Todavia, e aqui toma cuidado com a sua afirmação, o Supremo Tribunal Federal já falou diversas vezes, e o Fux fez questão de registrar isso no voto condutor. Por favor, botem isso, que é chave para qualquer prova. Não há que se falar
em valores, direitos ou princípios absolutos no texto constitucional. Repetindo, não há que se falar em valores, princípios ou direitos absolutos no texto constitucional. Todo direito pode ser objeto de restrição. Todo direito pode ser objeto de restrição. Mesmo a liberdade de expressão. O que o Fux fez? Ele falou: ok, estou julgando procedente a DPF. Eu entendo que não há apologia ao crime. Vírgula. Considerados os seguintes parâmetros. Você vê, é o Supremo Tribunal Federal legislando, né? Os seguintes parâmetros têm que ser observados. A marcha da maconha está permitida. Desde que não haja armas, desde que seja uma reunião pacífica, desde que seja previamente notificado, já está no roteiro de vocês. E principalmente, que não haja uma incitação à violência e presença de menores. Qual é o fundamento que o Fux utiliza para restringir a liberdade de expressão nesse caso, pessoal? A proteção à infância e adolescente. Quer fazer a marcha na Orla do Leblon? Faz, mas não leva teu filho. Se tiver criança adolescente, eu vou prender. Engraçado, é o mesmo, por que eu estou trazendo para vocês que é interessante? É o mesmo parâmetro que a Abert quer derrubar agora para a classificação indicativa. Ele fala: meu filho, essa história de ECA, o Fux ainda não pode levar criança para a marcha da maconha. Então também daqui a pouco não posso tem que ter classificação indicativa para a criança. O Estado é inimigo do discurso. O Estado diz que eu não posso levar meu filho para passeata, daqui a pouco vai dizer que eu não posso levar meu filho para a marcha, passeata do orgulho gay, daqui a pouco vai dizer que eu não posso levar meu filho para um jogo de futebol que tem violência. É isso mesmo? E o mercado livre de ideias, como é que fica? Mas o Supremo ainda entende que o ECA é constitucional nesse aspecto. Vamos ver como é que vai ficar no ano que vem o julgamento dessa nova ADIM. Segundo parâmetro importante que eu destaquei para vocês aí. Botei assim: análise crítica, item 3.5. Contraposição ao caso Elvenger. Olha que caso interessante. E isso pode ser importante para vocês fundamentarem uma decisão, um argumento, um raciocínio, ou fazer uma resposta à questão de prova escrita ou oral. Primeiro caso envolvendo discurso racista no Brasil. O chamado hate speech, discurso do ódio. Um editor gaúcho chamado Siegfried Elvenger, esse é o nome, edita diversos livros antissemitas, falando que o Holocausto não existiu. Eu acho que o Holocausto não existiu. Veja bem, ele não bota no livro dele assim: eu acho que judeu merece morrer. Ele só fala: eu acho que o Holocausto não existiu. Como tem gente, muita gente, minha avó, acha que o homem não pisou na lua, não tem essa história? Ah, vai tudo montagem, estúdio. Pois bem. Pergunta-se: será que isso pode ser considerado uma conduta tipicamente punível? O Supremo entendeu por 6-5 que judeu poderia ser considerado raça, em sentido étnico, cultural, não raça no sentido de pele, e que Siegfried Elvenger deveria ser preso por crime de racismo. 6-5, ministro Maurício Correia relatou. Pronto. Engraçado, né? Em 2003, o Supremo não... Cadê a incensurabilidade? E a posição preferencial? O Supremo regulou o discurso. E agora ele diz que não pode regular o discurso na marcha da maconha ou, como deve julgar, na classificação indicativa. Poxa, mas qual foi o argumento utilizado pelo Supremo naquele caso e que guarda alguma conexão com o voto do Fux que ele bota a restrição? Um standard que é utilizado pela Suprema Corte Americana, que é o standard que eu botei para vocês, que é o chamado parâmetro do perigo real e iminente. O que é isso? Lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte fala o seguinte: você pode arriar as calças em público se for para liberdade de expressão. O Supremo falou que aqui também pode. Lembra do Gerald Thomas? Tranquilo. Você pode queimar a bandeira americana. Tá tranquilo, 6-5. Caso Texas versus Johnson. Você pode
xingar o presidente, você pode fazer Ku Klux Klan, discurso racista. A única coisa que você não pode é criar um perigo real e iminente através de palavras de ordem. Como assim? E o leading case americano era assim, você não podia gritar fogo dentro do cinema. Fogo! Só todo mundo conhece. Não, é brincadeira, liberdade de expressão. Não. Você criou um perigo real e iminente. Você gritou fogo de brincadeira no cinema e você vai poder ser punido por causa disso. Tá bom. Se eu sou professor de uma faculdade, outro caso, lá dos Estados Unidos, e falar assim, vamos matar os negros e os judeus. Isso é uma palavra de ordem? É. Estou criando um perigo real e iminente? Estou. Então o meu discurso não está abrangido pela primeira emenda. Pode me prender. Pode me processar. O Elwenger, segundo o voto dos ministros, o Marco Aurélio fala isso, supostamente teria criado um perigo real e iminente. E o Marco Aurélio foi que votou pela absolvição dele falando, eu acho que não. Um cara que fala, eu acho que o Holocausto não existiu, ele não está criando um perigo real e iminente. Cadê? É diferente dele ter falado, vamos matar todos os judeus já que a gente não morreu naquela época. Não criou um perigo real e iminente. É interessante vocês lerem o voto Marco Aurélio. Só o que o Fux fez? Pode fazer a marcha da maconha, desde que seja sem arma, claro, sem criança e sem incitar o público. Sem falar, vamos fumar maconha. Aí não. Isso é apologia ao crime. Como era o caso do Planet Hemp. Legalize já, pô. Peraí. Legalize já é uma coisa. Agora, se falar, eu fumo maconha porque é muito legal, o restante da música, aí já tinha o perigo real iminente. Lembra do Planet Hemp? Tranquilo? Vamos lá. Mais um julgado antes do intervalo. Informativo 632, junho de 2011. Esse negócio é muito interessante. Essa parte de liberdade de expressão, na minha opinião, é a parte mais interessante que tem. Nos Estados Unidos eles estão anos-luz à nossa frente. Só para vocês entenderem, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O Barroso dá a entender, ele não fala expressamente, que o Elwenger tinha razão, sabe? Então o Barroso, só para saber que ele acha que a liberdade de expressão tem que ser quase que absoluta. Informativo 632, junho de 2011. Educação infantil, direito fundamental, proteção jurisdicional, poder público, município, reserva do possível. E lá estamos nós, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez deparado com o problema da efetividade dos direitos sociais. Vamos lá. Qual é o grande problema dos direitos sociais? A liberdade de expressão do pensamento, como eu falei agora há pouco tempo, ela é um direito negativo, de cunho defensivo, que basta a inércia estatal para sua proteção. Ao contrário dos direitos sociais. Direitos sociais, tirando o direito de greve e liberdade de associação sindical, são direitos prestacionais, que demandam a entrega de prestação material, ou seja, dinheiro. Em regra, portanto, todos os direitos sociais são prestacionais. Os maiores gastos do Estado em relação à garantia desses direitos envolvem justamente o direito à saúde. Temos o caso clássico do fornecimento de medicamentos e, no caso concreto, o direito à educação. No caso da saúde, pessoal, não há muita controvérsia jurisprudencial. STJ, Supremo, TJ, até o TJ do Rio já tem súmula, dizendo que o poder público, todos os entes federativos, têm que fornecer todos os medicamentos, independentemente do seu custo. Aqui não há dúvida na jurisprudência. Em matéria de educação, não. Em matéria de educação, nós temos uma controvérsia que está mais acirrada ainda por causa da nova emenda constitucional 59. E por isso que eu separei esse julgado para vocês, que foi considerado um dos mais importantes do ano. Qual é o grande problema do direito à educação? Vamos lá. Artigo 205
a 208 da Constituição. São os principais artigos envolvendo o direito à educação.